A filosofia da liberdade se funda numa ontologia. Eu acredito que, considerando o nosso ambiente, nós compreendemos o que isso significa. Houve uma mudança, eu já falei dela, é importante, que agora se trata da descrição de seres que se revelam fenomenicamente. A fenomenologia tem a possibilidade de descrever estruturas de ser a partir daquilo que é mostrado mundanamente, né, que é revelado mundanamente. E Sartre faz um caminho todo seu. Ele se distingue do Heidegger, que vai acabar pensando, a partir daquela circularidade hermenêutica, a descrição dos seres intramundanos, da relação do Dasein com esses seres, e como isso vai se ampliando até o momento em que ele vai chegar à consciência. É bom deixar isso bem demarcado, quer dizer, Sartre tem que partir da consciência, inclusive ele vai criticar o Heidegger, porque se você não parte da consciência, depois ela sempre vai ser apresentada como um adendo. E outra coisa que Sartre tem a reparar no Heidegger é o fato dele propor uma finalidade. Queiramos ou não, o Dasein, em Ser e Tempo, é ser para a morte. E Sartre, se ele admitisse que ser é ser para a morte, ser aí é ser para a morte, ele teria que admitir uma finalidade para esse Dasein, que, de novo, limitaria a liberdade. A liberdade ela só pode ser absoluta, no sentido da circularidade hermenêutica, porque o homem pergunta e é ele mesmo quem responde. Em outras palavras, a liberdade humana ela é absoluta, primeiro porque ele lida com esse ser a partir do seu interesse. A ação é sempre do ser para si, ele que pergunta. Mas mais do que isso, é ele mesmo que produz as respostas. Ou, em outras palavras, quando o homem diz que tal espaço mede 10 metros, ele se esforça por esconder que quem criou o metro foi ele mesmo. Ou seja, ele estabeleceu que o metro tem esse tamanho. Se fosse a metade, a medição daria o dobro. E se fosse o dobro, daria a metade. Então a gente percebe que essa estrutura que se revela desse nada que separa o homem de si mesmo tem uma importância muito grande para Sartre, precisa por isso ser preservada, ou seja, mantida como fundamento da liberdade. Ao mesmo tempo, não é necessário, ou não é possível, ou é bastante recomendável que seja evitado, que haja qualquer tipo de finalidade. Ainda que fosse uma finalidade natural, o homem nasceu para reproduzir-se. Essa reprodução é uma compreensão humana que o próprio homem constituiu como resposta para aquela sua indagação. Então, nesse sentido, a liberdade permanece absoluta enquanto humanidade, mas individualmente o mesmo. Se nós tivéssemos qualquer tipo de determinação de qualquer ordem, que não pudesse ser corroída por esse nada que separa a consciência dela mesma, ou que separa o para si daquilo que ele foi e daquilo que ele será, nós não teríamos a possibilidade de fundar essa liberdade, e sobretudo se houvesse uma finalidade. Por isso que é tão importante aquele texto, O Existencialismo é o Humanismo, que por mais que ele trate essas questões de uma maneira mais esquemática e menos aprofundada, ali Sartre deixa muito claro, diferentemente do corta-papel, que é algo feito com uma finalidade, o homem primeiro existe e só então se define, ou só então se projeta, ou só então poderá ter uma essência. Longe daquilo que o Heidegger tentou insinuar, que Sartre meramente inverte, né, apenas inverteria termos clássicos, essência e existência, no caso de Sartre não se trata absolutamente disso, se trata de uma revelação mundano concreta, uma revelação fenomênica, o ser se mostra assim. Por essa razão, eu estou lendo a página 78 de O Ser e o Nada, de Sartre. A liberdade que se revela na angústia pode caracterizar-se pela existência do nada que se insinua entre os motivos e o ato. Quando a gente lê a Náusea, a gente percebe um Rocantin angustiado diante da própria descoberta da própria liberdade, ou que o seu mundo tem sentido a partir daquilo que ele constitui. Sempre entre os motivos e o ato existe um nada, ou seja, no momento em que você, já em fúria, se justificando psiquicamente que deve matar alguém, ainda há um instante, um átimo, um nada entre essa decisão e o puxar o gatilho. Então, a liberdade, esse nada, ela leva a escolha humana ao seu limite. Não há uma coação, por mais que a situação tenha determinado e seja justificável que aquele gatilho seja puxado. Ainda assim, esse último instante é o que separa, o nada que separa a escolha do ato. E o ser humano sempre passa por esse dilema. E isso é fundamental na própria constituição do que é ser para si. Ele não coincide consigo justamente por isso, porque nunca é satisfatório. Nenhum desses seus movimentos negativos pode gerar aquela completude sonhada. Eu vou falar dela posteriormente, é o ser em si para si, tudo junto, mas por hora convém ainda falar mais um pouquinho sobre o nada.
continuando aqui, um pouquinho depois de onde eu parei, é de se indagar que nada é esse que fundamenta a liberdade. Responderemos que não se pode descrevê-lo, posto que ele não é. Mas, ao mesmo tempo, podemos captar seu sentido, na medida em que é tendo sido pelo ser humano em suas relações consigo mesmo. O nada é aquilo que é tendo sido. O nada, ele nunca se coloca de maneira frontal, ele é sempre aquele deslizar ao passado, que ao mesmo tempo empurra para o futuro. Né? A modalidade da existência humana é esse movimento, é esse sendo. Isso que Sartre está chamando de ser para si, que é o movimento de constituição de sentido, mas que é ao mesmo tempo comunitário, né? Existe uma relação com o ser para o outro necessária, mas que é também individual. É a constituição daquele ser, aquele para si que desabrochou e se desenvolve. E ele vai ter sempre esse nada que o separa de si mesmo. Eu não posso permanecer sendo e ao mesmo tempo não posso determinar um futuro. Todas essas coisas elas fazem parte desse fluxo que a gente pode chamar de sendo, né? O para si no mundo, na sua relação negativa com o ser. Nesse sentido, o nada, ele, embora não seja possível de ser descrito, embora o nada por princípio seja contraditório, inclusive toda vez que eu me refiro ao nada eu tenho que dizer o nada é. Se eu disser que ele é ausência de ser, ainda assim eu cometo uma petição de princípio, porque ele não é, ele não pode ser e por isso ele é nada. Mas se a gente considerar apenas esse aspecto, aquilo que me separa de mim mesmo, o nada, eu tenho definido de maneira muito clara o que é ser para si. E esse ser para si, ele apenas pode ser erigido no mundo sendo negação de um em si. Um em si que pode, no limite, ser o próprio corpo. Eu sou o Luciano e isso é minha mão. Eu posso objetificar até o meu próprio corpo. Mas que existe numa relação de negativa e de objetificação também com o outro. Quem é esse outro? Vamos colocar, de novo, o carro atrás dos bois. É necessário para que o homem seja no mundo, e esse homem ao qual Sartre se refere, que ele tenha nascido, que ele tenha sido criança, e a gente sabe que a infância é uma sala escura a ser atravessada, ou seja, nós não temos a possibilidade de nos lembrar aquela consciência que se desenvolve como reflexão a um dado momento da nossa existência, ela não estava presente nesses momentos. Então, a travessia dessa sala escura é, ao mesmo tempo, a constituição ou o engendramento daquele ser no mundo. Não é por outra razão, aí colocando o boi na frente dos carros de novo, não é por outra razão que primeiro nasce um bebê, ele precisa ser cuidado, o ser humano sozinho morre, então ele é cuidado por outros adultos, até o momento em que ele começa a existir como sendo aquilo que ele se constitui, né? Como sendo menino, menina, enfim, constituindo a partir de um nome a sua aparência, a sua compreensão de si mesmo. Isso se faz por negação desse entorno, que a gente pode chamar de em si, mas se faz diante do olhar desse outro. Então, a estrutura básica da ontologia do Sartre é aquilo que primeiro se revelou numa primeira inspeção fenomenológica. Nós temos duas modalidades, e somente duas, o ser em si e o para si. O em si é a absoluta coincidência consigo, o para si jamais coincide consigo. Existe algo que separa o para si de si? Nada. Esse nada que está na infraestrutura da consciência, o que faz com que também a consciência, em seu movimento ininterrupto, seja liberdade. Isso faz com que o homem individualmente se constitua a partir desse ser livre, ou seja, das escolhas que ele será coagido a fazer, isso no ambiente existencial, mas ontologicamente ele jamais vai poder se realizar, e isso ocorre sempre diante do olhar do outro. Então a passagem do ser em si ou para si, eles não podem existir senão em relação. E essa relação, ela se estende um pouco mais, porque quando eu falei do ser para si, eu não ampliei ao ser para outro, mas é necessário, quando a gente olha fenomenologicamente para o mundo, que esse para si adulto tenha sido criança. Então, necessariamente, ele passou por esse processo diante do olhar do outro. Então, ele se constituiu como ser que nega o em si, mas que o nega a partir desse olhar do outro e desse encaminhamento do outro. Então a gente tem, a princípio, essas três estruturas da ontologia fenomenológica e todas elas garantindo a liberdade. A liberdade no sentido absoluto da humanidade em relação às escolhas, quer dizer, não há nenhuma determinação de natureza alguma, e, de outro lado, a liberdade individual, visto que esse para si ele vai se construir nesse movimento negativo que ele mesmo é em relação às coisas.
eu volto para falar da continuidade disso, que é a passagem ao ser para outro. Então mas é preciso manter até agora que a liberdade, então, ela se realiza em todos os parasis. Assim como foi para Heidegger, ser Dasein é ter a possibilidade de perguntar, e isso nos irmana a todos e nos iguala a todos, enquanto seres humanos que questionam, o mesmo se aplica ao ser para si. Tudo aquilo que questiona seu ser, e a gente sabe, apenas seres humanos o fazem, cachorros não fazem, árvores não fazem, pedras não fazem. Mas tudo aquilo que a gente pode considerar como obra da inventividade humana advém desse movimento negativo que é o para si e que se serve dessa impossibilidade de coincidir consigo para sempre produzir mundo, sentidos de mundo e tudo isso nesse jogo com o outro. Então a liberdade ela é mantida, mas é mantida a liberdade tanto no para si, no caso eu, quanto no outro, que é aquele que foi meu pai, que é meu pai está vivo, meu pai, minha mãe e as pessoas com quem eu convivo. Então, na verdade, a liberdade ela vai ocorrer nesse jogo entre o em si, que é a revelação de ser, que é fechado em si, o para si que doa sentido a esse em si e se constitui como sentido a partir desse em si, e isso sempre numa relação com o outro. Ou seja, isso se dá sempre diante do olhar do outro.